Olá, queridos alunos, como sempre, nessa reta final, né, de ano, estamos revendo aquelas habilidades que possivelmente nós tivemos um gap, nós tivemos algum problema, né, eu enxerguei possivelmente algum problema da aprendizagem, e então nós iremos fazer uma revisão, porque esses conteúdos, de modo geral, são muito importantes não só para o nono ano, mas também para o futuro, né, do ensino médio e principalmente o Enem. Então aqui eu vou trabalhar Declaração dos Direitos do Homem, que aconteceu numa parte na Inglaterra e depois na França, e as habilidades que nós iremos trabalhar hoje é H1, H2 e H9. Beleza? A H1, identificar os principais conceitos, né, do iluminismo e do liberalismo, que estarão presentes aqui nessas declarações. Explicar a relação entre o movimento, né, iluminista, liberal e a organização do mundo de hoje. Nós temos hoje a Declaração dos Direitos da ONU, que foi inspirado tanto da Inglaterra, tanto da França. Né? E analisar os desdobramentos da Revolução Francesa na Europa e no mundo, como que essa Declaração dos Direitos francesa inspirou principalmente a Declaração brasileira, né, atual. Beleza? Então vamos lá. É importante lembrar o contexto que nós estamos inseridos. O contexto que nós estamos inseridos é um contexto em que a burguesia está ascendendo como classe, né, revolucionária, e ela está tentando derrubar a nobreza e ocupar o lugar da nobreza ou até absorver a nobreza. A burguesia está descontente com uma sociedade estamental de resquícios feudais, que vem lá do feudalismo, que perdurou na sociedade, continua existente na sociedade moderna, né? E agora na entrada da contemporânea. Então a burguesia não deseja mais uma sociedade pelo sangue, uma sociedade de privilégios, uma sociedade onde a pessoa nasce e já nasce com privilégios, que é o privilégio de sangue. Sociedade estamental, a nobreza tinha esses privilégios, né? O clero tinha esses privilégios. Então a burguesia agora está executando revoluções que iniciaram na Inglaterra no século XVII e posteriormente na França e em outros lugares do mundo no século XVIII e XIX, se tornando, consolidando-se, né? Se tornando a classe que está no poder e quer se manter no poder. O sistema liberal ele está presente no mundo até hoje. Então, esse processo de mudança foi eficaz na burguesia. A burguesia foi a última classe revolucionária e a primeira e única, apesar de nós termos estudado que surgiu outra no século XIX que não logrou êxito, que não deu certo, né? Então, na Inglaterra, então, foi o primeiro lugar onde a burguesia tomou o poder e derrubou o rei. O rei foi decapitado e morto por Cromwell, não sei se vocês lembram, na Revolução Inglesa. Vale a pena conferir novamente lá nas videoaulas, né? E neste momento, então, quando a burguesia ocupa o poder, ela promove uma mudança no sistema político da Inglaterra, principalmente com um rapaz chamado John Locke, né? Que vai criar o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos do Homem na Inglaterra, que vai limitar o poder real e vai transformar a Inglaterra em uma monarquia parlamentar. O parlamento, então, vai manter dois poderes, né? O executivo, com o primeiro-ministro, e o legislativo com a casa, criando as suas leis, e depois os judiciários eleitos, né? Essa carta, a Declaração dos Direitos do Homem de 1689, é elaborada pelo Parlamento da Inglaterra, né, principalmente após a Revolução. E foi um dos primeiros tratados, né, de Declaração dos Direitos, né, sobre propriedade, sobre vida, né, e liberdade do homem. No sentido, que sentido de liberdade? Eu poder fazer qualquer coisa? Não. O direito de se manifestar sem ser tolhido, né? Os súditos têm o direito de apresentar petições ao rei, sendo ilegais as prisões, as vexações de qualquer espécie que sofram por essa causa. Você tem o direito de se manifestar contra o governo, apontar suas ideias, o que você acredita, sem ser perseguido. E aí, posteriormente à Revolução Inglesa, né, a decapitação do rei e a burguesia subir ao poder na França, nós vimos uma outra revolução burguesa,
não tendo a mesma ideologia que levou à Revolução Inglesa, mas na França uma influência principalmente de uma era de ciência, de razão, de fuga do misticismo e do mágico. Chamamos essa época, então, de a Era do Esclarecimento. E aí, na França, então, cansados por diversos motivos, né, a população carente, mais a burguesia e os grupos sociais depuseram o rei e também decapitaram esse rei e tomaram o poder da nobreza. Então, é importante entender que, nesse momento, a burguesia está se apropriando do poder e criando um Estado, um novo governo à sua imagem e sua semelhança. E isso acontece principalmente em 1789, com a queda da prisão que representava o poder real. A burguesia, então, alcançando o poder e constituindo uma constituição, né, um conjunto de leis para a França e uma declaração, que foi muito importante. Essa declaração feita na França é a Declaração dos Direitos Humanos, né, a Declaração dos Homens, principalmente. Pena que, ainda neste momento, as mulheres não foram incluídas nesse documento. Beleza? Mas, neste momento, então, você tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma exclusão das mulheres e de crianças ainda, tá? As crianças não entram aqui, então ainda tem trabalho infantil, se ainda tem algumas questões em relação às crianças e às mulheres, mas foi anunciada ao público em 26 de agosto de 1789, né? E concentra principalmente direitos civis, liberdade individual, direitos do homem e igualdade jurídica. O mais importante aqui é que esse documento não trouxe igualdade total entre os homens. Lembrando que a sociedade aqui ainda está surgindo uma sociedade meritocrática. Você tem que fazer por merecer. Mas, perante a lei, as pessoas são julgadas iguais, né? O artigo 1 falava isso, né? Os homens nascem iguais perante, né, a lei, livres e iguais em direitos, não tem distinção social. Então, o mais interessante deste documento da Revolução Francesa é que ele está, então, abolindo, destruindo os privilégios, fulminando os privilégios feudais. E aí, né, algum tempo depois, você tem aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, feitas, né, pela ONU, todos os países participando, e que tem a mesma ideia, ou é inspirada nesse documento da Revolução Francesa. Aqui nós estamos entrando, então, no H9, né, os desdobramentos da Revolução Francesa, e principalmente o H2, explicar a relação entre o movimento iluminista e a organização do mundo contemporâneo. Estou te mostrando que todo documento feito na era do esclarecimento, do iluminismo, está influenciando nossos documentos de hoje. Olha a Declaração dos Direitos Humanos, né? Foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU, mostra, né, a defesa dos direitos humanos, as liberdades fundamentais, as mesmas que os burgueses brigaram, né, em 1789, a igualdade entre as pessoas, a dignidade jurídica. Os direitos humanos, para quem não sabe, são aqueles direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade ou por qualquer outro motivo. Aqui não é dizer se é certo ou errado, se concorda ou não concorda, mas que todos, independente da sua escolha, têm direitos. E que eles não podem ser gerados delas, porque senão a gente volta na Era das Trevas de novo, onde um tirano manda e ele escolhe aquilo que as pessoas devem fazer. Então as pessoas são livres e iguais em direitos. É isso que as pessoas lutam no governo hoje, para que sejam reconhecidas iguais em direito, muitas vezes acontecer na sociedade. Já caminhamos muito, né, e muito bom isso. Já houve uma evolução moral da sociedade. Quando eu falo moral, abre aspas, né, essa ideia de todos são iguais, né? Então, a garantia desses direitos é feita por lei, na forma de tratados de leis internacionais.
Então, isso é muito importante. Esses direitos são divididos em dois, os direitos universais e os direitos naturais. Aqui só para você entender de onde surgem as leis, né? O que são os direitos universais? No sentido de que aquilo que é considerado um direito humano no Brasil também deve ser com o mesmo nível de exigência, de respeitabilidade e garantia em qualquer país do mundo. Então, estão tentando unificar as leis em que em todo lugar não haja discrepância, diferença. E se foi reconhecido como um direito humano, todos nós somos humanos iguais. Todos nós somos homo sapiens. São naturais porque dizem respeito à dignidade da natureza humana e porque existem antes de qualquer lei. Então, é aquela ideia do Locke, né, do contrato social. O homem, no seu estado natural, ele é neutro. O direito natural do homem, direito à vida, propriedade e liberdade, né? São os direitos naturais, nascem com ele. Existem antes de qualquer lei e não precisam estar especificados em nenhuma lei para ser exigidos, ser conhecidos, protegidos e promovidos. Bem, então é isso. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido e um forte abraço e Deus abençoe a todos.